Eu sou cientista social, antropólogo por formação. Eu comecei no ramo do documentário como pesquisador. Fazer pesquisas para documentários. Alguns filmes que eu trabalhei pesquisando e roteirizando também, e fiz assistência de direção. Pierre Fatumbi Verger, do Lula Buarque de Holanda, O Mistério do Samba, também do Lula Buarque da Carolina Jabor. Trabalhei também no Filhos de Gandhi, trabalhei com o João Salles no Santa Cruz. Então, o meu início se deu como pesquisador e assistente de direção. E eu gostei tanto da experiência de estar num set, de estar acompanhando o processo de realização de um documentário, que eu comecei a fazer os filmes por conta própria, de forma independente, paralelamente à minha atuação como pesquisador. E com uma estrutura muito menor do que as produtoras com as quais eu trabalhava, com Inspiração Filmes ou Videofilmes, que tem uma grande estrutura, né? E aí, não posso deixar de mencionar a Mostra Internacional do Filme Etnográfico, porque eu descobri essa relação entre antropologia e cinema através dela, vendo documentários etnográficos. Comecei trabalhando como estagiário, que eu fazia graduação, e hoje em dia sou um dos curadores da Mostra do Filme Etnográfico. Tem uma importância muito grande na minha formação. Eu acho que cinema é um ato coletivo, né? É um processo coletivo sempre. É, no meu início, durante o meu trabalho, eu trabalhei muito com outros diretores, o que eu acho que foi bom para um amadurecimento, para ouvir outras opiniões, lidar, né? Se relacionar com outros olhares, outras formas de pensar. Então, fazer filmes com outros diretores é um exercício interessante de aprendizado mesmo e de troca, né? Em que você tem a sua posição, tem a sua forma de ver as coisas, né? O filme, né? O processo em que o filme se realiza, mas isso tudo se dá com um grande diálogo, né? Com uma troca constante, né? De opiniões e entendimentos, né? Como é que você analisa a cena, como é que você constrói o roteiro, né? Eu sempre tive como característica valorizar a pesquisa. Esse é um lado que eu tenho, que é valorizar o personagem, né? Tá ali tentando extrair e fazer com que o filme seja fruto de uma relação sincera com os personagens. Então, se eu tenho uma característica nos filmes, eu acho que é um pouco isso. Geralmente eu volto a minha câmera para assuntos que eu tenho interesse grande. Eu como pesquisador, e aí eu volto, né, na questão de pesquisador, quando eu pesquisava imagens de arquivo, eu tinha muita dificuldade de encontrar imagens de arquivo sobre as classes populares, né? Aqui no Brasil as pessoas têm o hábito de filmar ou os famosos, os ricos, né, as classes sociais mais ricas. E eu me interesso muito por arte, por cultura urbana, por cultura da juventude. E eu acho que nas comunidades, nas favelas, existe uma força muito grande da cultura, assim, né? Isso historicamente, né? Desde o samba, né? No início do século passado. E existem poucos registros do samba, por exemplo, né? Não existem tantos registros à altura, né? Da importância daquela, né? Para a cultura brasileira do samba, por exemplo, né? A gente tem registros, né? Até alguns registros que são importantes, mas não estão, a gente não tem quantidade, né? Infelizmente não se produziu tanto. E, e aí eu fico sempre procurando manifestações artísticas que me interessem, que eu admire e que eu acho que merecem um registro e que muitas vezes ficariam, né, sem um, uma, uma gravação audiovisual, né? Eu acho que o filme serve um pouco para isso também, para tentar entender melhor como funciona, né, como esses grupos funcionam, como a forma de se organizar. No caso do LAPA, eu fui para a cultura hip hop, né, que era até nova aqui no Rio de Janeiro no período, e agora já é algo mais consolidado.
Tem a Lapa como epicentro ali, né, que era o lugar onde todas as pessoas que se interessavam por essa música se dirigiam, de todos os lugares do Rio iam para lá. E no caso do Batalha do Passinho, eu acho, e falando já do LAPA, voltando para o LAPA, o que me interessava aí muito era o processo de criação dessas pessoas, dos MCs, né, do hip hop, a questão da produção das bases musicais, a criação artística, né, como é que você improvisa, como é que você cria, né, as suas rimas, como é que você faz para viver, né, como um artista de rap. E no Batalha do Passinho, o Batalha do Passinho é o resultado de um encantamento que eu tinha já com a cultura do passinho. Eu havia trabalhado num filme 10 anos antes sobre funk, que era o Sou Feia, Mas Tô na Moda. Eu fiz a pesquisa desse documentário. E, e aí eu tenho um interesse grande por funk, e aí certo dia eu estava navegando na internet em 2009, janeiro de 2009, e vi alguns garotos. Eu estava interessado no Passinho do Frevo, eu tinha ouvido falar do Passinho do Frevo, e achei interessante aquela junção, né, de funk com cultura popular, né, com folclore, folclore não, cultura popular, o frevo, né, e fui ver o que que era, mas com interesse musical. E aí descobri que era uma dança, né, que o passinho era um gênero já consolidado nas comunidades, já existia há muito tempo. E eu fiquei encantado com aquilo, achei muito sofisticado como é que eles se apropriavam de diversas danças e transformavam em algo novo, e era muito ágil, muito complexo. E em 2011 eu estava organizando uma mostra sobre filmes de funk e hip hop para o Sesc da Tijuca, e me convidaram para ser jurado da Batalha do Passinho. Eu fiquei feliz, né, pelo fato deles acharem que eu poderia ser juiz de passinho, mas eu não me sentia apto ainda. E fiquei mais feliz ainda pelo fato de eu poder encontrar esses garotos e tentar entender melhor quem eles eram, porque eu só tinha aquela imagem da dança no YouTube, aquela coisa rápida, e que eu não tinha a possibilidade de conversar com eles e entender melhor. E aí eu resolvi fazer minha ideia inicial era fazer um curta-metragem sobre a competição em si, a Batalha do Passinho. Eu me propus a fazer um curta-metragem, né? Porque eu seria um jurado e me ofereci para fazer um registro disso. E aí eu queria fazer um curta-metragem só com a competição, mas nos bastidores eu fui conhecendo os garotos e vi que a relação deles com a cultura do passinho era algo cotidiano, era algo intenso, era uma extensão da vida deles, era algo que eles levavam muito a sério, e decidi fazer um longa-metragem, mas como eu te disse antes, eu não tinha nenhum patrocínio para isso, só contava com as pessoas que acreditavam no projeto. Então foi um longo processo, assim. E eu acho que é interessante também porque o funk sofre um preconceito muito grande na nossa sociedade, né? Um gênero musical que sofre o preconceito. Ele é constantemente marginalizado e tratado como, né, culpado de questões outras, né, que não tem nenhuma relação direta com o funk, são questões sociais, né, questões para outra área, né, e muitas vezes a polícia que vai tratar de questões ligadas à cultura, ao funk, enfim. Eu acho isso errado, essa perseguição que o gênero sofre, porque eu acho que é muito rico culturalmente. O funk já gerou muita coisa interessante enfim, se existem alguns funks que as pessoas não gostam por causa das letras, as letras estão falando um pouco do cotidiano daquelas pessoas. Enfim, talvez seja melhor tentar mudar o cotidiano daquelas pessoas do que censurar um MC, um cantor. E, enfim, aí eu acabei fazendo o passinho, que durou 1 ano e meio o processo todo. Na verdade, o filme chegou aos cinemas 2 anos depois do início das filmagens. Eu comecei em setembro de 2011 e o filme chegou nos cinemas em outubro de 2013. Mas antes passou pelo Festival do Rio em 2012 e a gente foi premiado lá. Documentário é um gênero em que você tem que registrar, teoricamente, você tem que registrar, né, a realidade, o cotidiano das pessoas. E muitas vezes, a gente aqui no Brasil, infelizmente, ou felizmente, para alguns do ponto de vista relativo,
É, a gente está meio, os diretores e os cineastas dependem muito de financiamento, né? De patrocínio, e muitas vezes isso é pouco viável, é muito difícil. Por outro lado, existe assim a necessidade, muitas vezes, e a urgência de registrar as histórias, porque as coisas estão acontecendo, né? O caso do Passinho é bem específico disso, é bem característico disso. Eu estava registrando um fenômeno, né, que estava em ebulição ali, né, a dança do Passinho. Eles estavam vivendo ali uma grande explosão, uma eclosão mesmo da cultura do Passinho. E eu tentei financiamento no meio do processo, não consegui. As ações estavam se desenvolvendo, estavam acontecendo. Eu consegui mobilizar profissionais, amigos meus que trabalhavam comigo já, profissionais de cinema, em relação ao filme. Eles toparam fazer o filme, aceitaram. E a gente foi fazendo o filme calmamente ao longo de 1 ano e meio. Mas não é o ideal, né? Fazer um filme sem patrocínio. O ideal é que você consiga patrocínio para você conseguir planejar, você conseguir ter tempo. Mas como o Batalha do Passinho é, eu estava no meio de uma ebulição, eu tive que ir filmando. Não deu para ficar esperando o edital, tentar captação com alguma empresa. Isso foi inviável. Então eu contei muito com a ajuda, né, com a colaboração de profissionais de cinema que acreditaram no projeto. E foi muito difícil todo o processo, né? Porque, falando já de outro assunto, né? Você não domina o que vai acontecer com seus personagens. Documentário, né? Como eu disse, você lida com a vida dos outros e você não sabe o que vai acontecer, né? O Batalha do Passinho é um filme que tem bastante essa característica, né? De acompanhar o desenvolvimento da vida dos personagens, né? Eu estou ali do lado sempre, infelizmente fatalidades acontecem, né? Isso nunca poderia estar no script, né? Nunca poderia estar previsto que um garoto jovem e no caso o Gambá, né, que era um dos personagens principais do meu filme, uma das pessoas que mais me motivou a fazer o filme sobre aquele tema, que eu fosse perdê-lo, que, né, nós fôssemos perdê-lo, que por conta de uma tragédia da nossa sociedade. Então foi muito duro como amigo que eu me tornei dele, e como documentarista também foi muito difícil para continuar o filme. Mas eu acho que a mobilização que aquela fatalidade gerou rendeu uma rede de solidariedade tanto entre os dançarinos e as pessoas que estavam ao redor do Gambá, quanto em relação à minha equipe. As pessoas realmente se solidarizaram em função de acabar o filme, encerrar o filme e fazer da melhor forma possível, para contar aquela história, para ter aquele registro, né, da história daquele garoto também.